Hi, I'm Cláudio Silva and I'm a teacher of English. Nós, professores da língua inglesa, valorizamos sobremaneira regras gramaticais e muitas vezes somos o que eu chamo de bookish, né? Isto é, somos orientados pelas regras gramaticais que governam o uso da língua culta. Até aí, tudo bem. O problema é que acabamos por generalizar e desconsiderar aquilo que se desvia destas regras, como se isto fosse inferior, de qualidade inferior. Esquecemos-nos que há outra visão de gramática, ou seja, a visão descritiva. A gramática descritiva não aponta erros e não exclui. Pelo contrário, considera a língua falada no dia a dia, dentro das realidades múltiplas de seus falantes. Em um dos vídeos anteriores, usei a metáfora do peixe para explicar a diversidade de significados de uma mesma palavra em diferentes contextos. Estão lembrados? Pois bem, há uma enorme variedade de espécies de peixes. Porém, é o habitat que determina a morfologia deste animal. Como se alimenta, como se reproduz, etc. E assim também com as palavras e seus significados, em diferentes contextos. Muito bem, a gramática prescritiva leva o peixe para o laboratório e o estuda. Já a descritiva estuda o peixe em seu habitat natural. Hoje vamos falar sobre alguns mitos da língua inglesa. Por exemplo, não devemos começar uma frase com a conjunção however. However, que quer dizer contudo, todavia. Ora, podemos sim. Basta usar uma vírgula logo depois. Por exemplo, I hate hot weather. However, vírgula, I live in a tropical country. Que quer dizer, eu detesto o calor. No entanto, moro num país tropical. Outro exemplo, só há uma forma de expressar o possessivo de uma palavra que termina com S, como Amazonas. Ou seja, adicionando um apóstrofe e outro S. Errado. Não é preciso acrescentar o S. As duas formas são corretas. Por exemplo, o governo de Amazonas pode ser escrito Amazonas, apóstrofe mais S. Government. Ou Amazonas, só o apóstrofe, government. Em ambos os casos, há o acréscimo de uma sílaba, do som z, e a pronúncia é a mesma, Amazonas government. Número 3. É errado dividir infinitivo, ou seja, to mais verbo. Isto é, não se pode colocar nada entre o to e o verbo. Não é bem assim. Podemos dizer tanto to eat eagerly ou to eagerly eat. Ou seja, comer com muita vontade, comer avidamente. To eat eagerly ou to eagerly eat. Outro mito. How are you? Alguém pergunta e você responde I'm good. Está errado. Ora, good é adjetivo e well é advérbio. Numa visão prescritiva, deveríamos dizer I'm well. Em contextos informais, não há nenhum problema em responder I'm good. Aliás, I'm good faz seu inglês falado soar mais natural, mais informal, menos burocrático. Reações antagônicas a esta resposta só denotam um quadro de preconceito linguístico. A palavra like é uma preposição, não uma conjunção. Portanto, seria errado usá-la ao invés de as, as, em expressões tais como clean as a whistle. Clean as a whistle, que quer dizer inocente. E, digamos, honest as the day is long. Honest as the day is long. Verdadeiramente. Diríamos, então, clean like a whistle. E honest like the day is long. Não há problema.
Na verdade, like aparece como substituto de as nas obras de Shakespeare e Mark Twain. Ora, se eles podem, por que você não? As é mais formal. Só isso. Eis outro. É errado dizer me too e it's me. Ora, me é objeto e I é sujeito. Pode sim. Em respostas curtas, é mais natural dizer it's me do que it's I. É mais conciso dizer me too do que so do I, so did I, so will I, so have I, so can I, etc. Aliás, dizem que quando alguém bateu às portas do paraíso, São Pedro perguntou: Who is it? Quem é? E a pessoa respondeu: It's I! Sou eu! São Pedro imediatamente retrucou: Oh no, another teacher of English! Ah, meu Deus, outro professor de inglês. Eu não estou sugerindo que ignoremos as regras gramaticais. Meu apelo é o de incorporarmos também as formas ditas não eruditas da linguagem à nossa fala. O foco deve ser na comunicação, que, aliás, é a função da linguagem, não no erro. That's all, folks. Curtam e compartilhem um vídeo novo a cada semana. Stick around!